Bom dia, meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês. Falando aqui para a EBD, que saudade, né, de estarmos juntos, estarmos reunidos, compartilhando, louvando juntos, né? Mas nesse tempo nós fazemos como é possível, é verdade? E fui convidada para trazer aqui, como professora, né, sobre Pedro. Como é bom falar de Pedro, como eu me identifico e muita gente se identifica com Pedro. E para essa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre a missão com Deus, uma igreja para todos os povos. E eu quero, antes de iniciar, a gente fazer uma oração para a gente trazer sobre esse tema, né? Como é importante falar sobre esse tema. Então, ore aí comigo. Senhor Deus soberano, nós te agradecemos, nós te entronizamos e colocamos esse momento aqui para o Senhor, Deus. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que nos conduz, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que está no controle de todas as coisas da nossa vida, Deus. Vai diante de cada um que está ouvindo, que estará ouvindo, ó Deus, essa mensagem, ó Pai amado, seja de manhã, seja tarde, seja à noite. Que o Senhor ministre ao seu coração, que o Senhor renove a sua fé, que o Senhor renove as suas forças e que a paz que excede todo o entendimento se faça presente na mente e no coração de cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar sobre o convite de Deus, a sua vida, a vida de Pedro pela perspectiva de Deus. Deus prepara você ao chamá-lo, influencia o povo de Deus e Deus cumpre o seu propósito por meio do seu povo. E eu quero começar fazendo essa leitura em Mateus 16, 18 ao 19, que diz o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Eita bênção, o Senhor nos convida nesta manhã, nos convida assim como Ele convidou a Pedro, né? E Pedro, a gente se identifica muitas vezes com os defeitos de Pedro, né? Com a impulsividade, às vezes não ter filtro. Pedro não tinha filtro, ele pensava e era na lata. Eu me identifico muito com Pedro, eu já melhorei, mas eu tenho que melhorar ainda muito ainda. Então, assim, Pedro passou sua vida inteira dentro do lago, praticamente, né? A forma de Pedro falar, era tudo vinha do trabalho de Pedro, daquilo que ele realizava. E um primeiro aspecto que eu queria trazer sobre isso, que Deus sempre está agindo ao seu redor, ainda que você não possa ver. Eita, que bênção! Pedro, ele era muito impulsivo, mas Pedro era um homem que buscava a verdade. Nós temos buscado essa verdade de maneira incessante, né? Deus tinha uma missão para Pedro, e Pedro sabia que missão era essa. E a missão de Deus é como um grande rio, ele traz aqui. A nossa vida é como um barquinho que se agita na superfície desse rio. A gente lança esse barco na missão de Deus em um determinado ponto e no final a gente desembarca em outra praia. O reino fluirá como um rio. Ou você se envolverá na missão de Deus, ou você vai lutar contra a corrente. Ou você será levado pela correnteza, ou você será tragado por um redemoinho. Deus está em missão, meus amados. Ele deseja realizar a sua missão por meio de mim, por meio de você, por meio de nós, da sua igreja. Deus trabalha conosco, assim como Deus trabalhou com Pedro. E esse trabalho a gente vai sendo revelado pelo quê? Pelo relacionamento íntimo e contínuo de amor que Deus tem com cada um de nós. Deus quer relacionar-se com a gente de maneira contínua. Ele busca esse relacionamento real.
Deus sempre está agindo. Deus estava agindo ao redor de Pedro o tempo todo. Jesus foi à casa de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre alta, e então curou todos os outros. Jesus revelou o seu propósito por meio da sua obediência em pregar para aqueles que não haviam ouvido a mensagem do Evangelho. Avalie a situação que nós estamos enfrentando. Avalie a situação que você está vivendo agora, nesse momento. Em sua opinião, tente ver o que Deus deseja que você faça. Os outros aconselham você sem levar em conta o modo como Deus está trabalhando ao redor de você e na sua vida. Nós não podemos negligenciar que temos um Deus que está em nossa volta, nos conduzindo, nos guiando, que está conosco e não nos abandona. Deus nos convida a nos envolvermos com Ele e sua obra. Uma das decisões que eu sempre tomei na minha vida, quando eu disse sim para o Senhor, é que não importasse o que eu fizesse na minha vida, não importasse as atividades que eu tivesse na minha vida, que eu sempre ia ter um tempo para me envolver na sua obra. Para mim isso é uma prioridade, porque é pouco diante do grande amor que Deus tem por mim, que Deus deu para mim, Deus já me deu, Deus não precisa me dar mais nada. Ele me deu a salvação. Ele fez com que o único filho dele viesse a esse mundo para sofrer, para morrer em meu lugar. Então não existe nada maior do que ele, nada. E nada do que eu faça vai conseguir devolver ou pagar isso para ele. Então nós precisamos nos envolver com a obra do Senhor. Deus nos convida para isso. A sua obra, ela é realizada através de nós. Olha que privilégio nós temos de sermos usados pelo Senhor naquilo que Ele deseja. Deus não precisa de nós, mas Ele quer nos usar. Vocês acham que quando Jesus estava lá no lago de Genezaré, ou no lago da Galileia, quando ele estava ensinando as multidões, vocês acham que foi à toa que Jesus entrou no barco de Pedro? Não foi por acidente que Jesus entrou no barco de Pedro. Jesus escolheu o barco de Pedro porque Jesus queria envolver Pedro na sua obra. Eu me pergunto aqui, Pedro tinha acabado de chegar, de passar a noite toda na pescaria, e aí Jesus entra no seu barco e vai pregar para uma multidão. E Jesus e Pedro só se senta e vai ouvir o que aquele homem tem para dizer, né? Enquanto ele ficava ali ouvindo, ele era também ministrado. E Deus quer fazer o mesmo. Deus quer subir no nosso barco, gente. Deus quer que nós reconheçamos. Você esperando por isso ou não, Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus está agindo em você. Deus está agindo no seu local de trabalho. Olha só, Deus entrou no barco de Pedro, seu ambiente de trabalho. E Deus começou ali a se revelar, a convidar, a querer que Pedro se juntasse a ele na sua missão. E Jesus quer que nós também estejamos envolvidos nessa missão. Deus fala conosco pessoalmente. Pessoalmente. Lucas 5,4 diz o seguinte: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. E aí Pedro dirige-se a Jesus como mestre, mas prosseguiu dando-lhe o ponto de vista de um pescador experiente, né, que não tinha pescado nada. Muito provavelmente existem situações da nossa vida em que mesmo Jesus no nosso barco, a gente se sente desencorajado, desmotivado, triste, por muitas vezes a gente não colher aquilo que a gente acredita que está plantando e que deveria colher. Mas nós não podemos deixar de ouvir
a voz de quem tem autoridade sobre nós. E aí Jesus tinha dito para lançar novamente as redes, né, para eles poderem pescar. E eles pescaram tanto que as redes quase não suportaram. Então, muitas vezes a gente está vivendo o tempo mais difícil da nossa vida. Mas o que Deus nos diz todos os dias? Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento com a minha destra fiel. Esse é o nosso Deus. E Ele nos diz isso todos os dias. Não temas. Então, quando a gente ouvir essa voz, vamos obedecer. Vamos obedecer. Vamos esquecer nossa justiça própria. Vamos esquecer nossas limitações. Vamos obedecer. Todos os dias nós temos essa escolha. Ouvir ou não ouvir a voz de Deus. Você pode achar até que conhece o seu trabalho, ou que conhece o reino, ou que conhece as pessoas. Você pode até achar que, esse aqui não vai dar certo, esse aqui não é desse jeito, não é dessa forma. Mas assim como Pedro, ouça a voz de Deus e evite buscar razões para o seu fracasso. Deus conhece todas as coisas. Deus tem a resposta para todos os dilemas que nós nos deparamos na nossa vida. Porque Ele é Deus. Ele já sabe o que nós vamos passar. Mas Ele promete estar conosco. O convite que Deus faz a você para estar na missão com Ele o levará a uma crise na fé que requer fé e ação. Sua fé é uma plataforma da qual Ele demonstrará a sua glória. Eita Deus, como Tu és maravilhoso! João 16, do 12 ao 16. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vos-lo anunciará. Um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Eita, como o Espírito Santo veio como a promessa do Senhor, né? Então, muitas vezes você pode estar achando que nada vai acontecer, mas o Espírito Santo, ele está trabalhando. E eu não sei como é que você se sente quando você recebe uma palavra de Deus, mas em cada momento difícil da minha vida, eu fui guiada pela palavra de Deus. Eu até me emociono, né, com a misericórdia de Deus. Muitas vezes a gente não está pronto para algumas coisas, né? Às vezes a palavra, quando ela vem com tanta força que, né, a gente às vezes fica meio assoberbado. Mas a palavra de Deus, muitas vezes, por mais dura que seja, ela gera em nós uma cura. Ela produz em nós uma transformação. E isso é o Espírito Santo falando com a gente. Isso é o Espírito Santo ministrando na nossa vida, nos fazendo entender que existe mais. Existe mais do que as nossas preocupações. Existe mais do que as nossas dificuldades. Existe algo que é muito maior do que qualquer limitação que a gente tem na nossa vida. É muito maior. Nosso Deus é maior. Ele é maior do que o que a gente está vivendo nos tempos de hoje. Nosso Deus é maior do que toda e qualquer dificuldade que está acontecendo, que já aconteceu na nossa vida ou que vai acontecer, porque isso é a vida. É estar fora do nosso controle. É preciso nós fazermos ajustes maiores em nossa vida para nos juntarmos a Deus naquilo que Ele está fazendo. Eita, irmãos, como é difícil, hein? A gente ser ajustado, a gente ser quebrado, a gente ser moído. Não é fácil,
não. É um negócio difícil, mas Efésios 3, 20 e 21 nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém, amém, amém. É necessário fazer os ajustes, não é só um, são vários ajustes. Eu me converti com 12 anos, hoje eu tô com 36, então tem quanto aí? Não sou boa de conta, mas mais de 24 anos, né, que eu disse sim para Jesus. E Jesus já me moeu tanto, né? Eu digo, Senhor, e ainda há tanto para ser moído, né? Tantos ajustes para serem feitos na nossa vida. Então Deus sempre envolve-se em nossa vida, em tudo que a gente vai fazer. Para quê? Para que também a gente se envolva na obra dele. Olha que lindo, como Jesus é maravilhoso. E eu pergunto a você, qual é o maior ajuste que Deus está pedindo que você faça para se juntar a ele? Deus fez muitos ajustes da minha vida. Deus trouxe cura sobre minha vida. Deus me ajudou a perdoar. Me mostrou o que era necessário para a minha vida. E eu vivo nesse processo de estar sendo ajustada. Porque nós somos uma obra inacabada. Você experimenta a glória de Deus à medida que lhe obedece e ele realiza sua obra por intermédio de você. Em Lucas 5:11 diz o seguinte: levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. A fé, se ela não tiver obediência, ela é morta. A fé sem obediência, ela é morta. Em uma decisão difícil, eles concordaram em deixar tudo para experimentar um relacionamento íntimo com Cristo. Pedro e seus companheiros seguiram na missão com Deus e permitiram-lhe cumprir sua obra por meio deles. Que privilégio, que ajuste, que transformação, gente. A nossa vida precisa estar sob a perspectiva de Deus. A gente perde tanto, a gente adoece por não entender que essa é a decisão, obedecer. Os discípulos, por maiores defeitos que eles tivessem, mas eles seguiram a Jesus. Eles abandonaram tudo e foram andar com Deus. E a gente às vezes não consegue abandonar coisas tão pequenas para seguir a Jesus, né? Deus escolhe você. Deus escolheu a mim. Pedro tinha muitos defeitos, né? Muitos, igual a todos nós. E eu acho bom quando eu leio a Bíblia, que eu vejo o defeito, que eu digo ao Senhor, então a esperança para mim, né? A gente precisa glorificar Jesus, a esperança para nós. O pior defeito de Pedro talvez fosse a impulsividade. E isso acabou levando ele muitas vezes colocou ele em vários apuros. E aí assim, Deus nos escolhe justamente por isso, porque nós somos imperfeitos. E quem é perfeito? Ele. Então, Deus vai agir através de nós. Eu digo muito, se há alguma coisa boa em mim, é Deus. É o Senhor que está em mim. A nossa natureza ela é ruim, é imperfeita. O que há de bom em nós é o Senhor em nós. Em um momento, Pedro foi o porta-voz de Deus. E no momento seguinte, Pedro falava as palavras de Satanás. Olha só. Imagine um ser humano repreendendo o Filho de Deus, que foi o que Pedro fez. Repreendeu o Filho de Deus. Pedro estava tão orgulhoso com a revelação de Deus, que havia acabado de lhe dar, e então ele achou que sabia de tudo. E às vezes nós estamos na caminhada, precisando de ajustes, e a gente acha que já sabe de tudo, que está acima do bem e do mal. E não é assim. O Senhor nos escolheu, o Senhor está em nós e é Ele que faz a obra. Não somos nós. Deus nos chama para si mesmo, para que nós possamos estar na missão com Ele. O nome de Pedro está no topo das listas dos 12 que Jesus chamou para estar na missão com Ele. Ai, como Jesus é lindo, e assim também Ele nos chama para estar na missão com Ele. Em Marcos 1, 16 ao 20 diz:
E andando junto do mar da Galileia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, o seguiram. Então, no primeiro chamado, Jesus caminhava junto ao mar da Galileia. E no segundo, Jesus chamou seus apóstolos de um monte. O primeiro chamado que Jesus fez aos discípulos foi para os 4 discípulos, mas o segundo chamado, que é em Marcos 3, do 13 ao 19, eles aceitaram também a missão de pregar e de expulsar os demônios. Então Jesus fez 2 chamados. Primeiro chamou para seguir, depois chamou para se tornarem apóstolos, para eles se comprometerem com a obra. E da mesma forma, Deus chama você para caminhar intimamente com Ele. Jesus nos chama todos os dias. E eu quero te dizer que o que quer que Ele peça que você faça, que isso vai se resultar em uma indicação, em unção para você se juntar a Ele em uma missão cheia de emoções para o reino. Porque quem trabalha no reino vive cheio de emoções. Mas isso é que nos faz experimentar a glória de Deus. E Deus inicia um pacto de promessa e obediência com você. Olha o que é que Jesus disse para Pedro: siga-me e eu farei de você um pescador de homens. Prometo a você, Pedro, que vai ser melhor do que aquilo que você acabou de ver quando as redes estavam se rompendo. Você pescará homens. Pedro, acho que Pedro ouviu, mas Pedro não tinha noção do que era isso. Mas quando o Senhor fala que ele seria o pescador de homens, já era visualizando Pedro pregando, né, o seu sermão e 3.000 pessoas dizendo sim para Jesus. Então, muitas vezes, Deus está nos chamando, está nos convidando a nos envolvermos com Ele. E nós não temos noção do alcance que é aquilo para o reino. Ai, como é lindo Jesus, né? Como é lindo Jesus. Mateus 6,33. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Salmo 71, 17 e 18. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Que essa seja a nossa oração, né? Que nós tenhamos essa visão para vidas serem reveladas por Deus, que não somos nós, é o poder do Senhor. As visões para a vida que Deus dá são tão grandes que não pode cumpri-las por si mesmo. Não sou eu que faço nada, é o Senhor que está em mim. As visões que vêm de Deus põem ordem na nossa vida, meus irmãos. Quando as nossas prioridades estão organizadas, ordenadas de maneira correta, as outras decisões ficam mais fáceis. Se Deus for sua prioridade, não está dizendo que você não vai passar por dificuldade. Você vai, porque você é ser humano. Mas diz que você não estará sozinho naquilo que você está enfrentando, meus amados. E eu pergunto, que visão Deus tem dado para você e você não tem atentado? Fique alerta a uma visão de vida que vem de Deus, enquanto a sua palavra é ministrada. Deus não nos deixa só, Deus nos prepara. Deus prepara você quando Ele te chama. Deus me preparou quando Ele me chamou. Deus tem me preparado, Deus tem me colocado em lugares onde eu nunca nem imaginei que eu estaria. Me apresentado pessoas que eu não sabia nem quem era.
Por quê? Porque Deus tem um chamado para mim, Deus tem me preparado, Deus tem me forjado. Muitas vezes, eu não sei se você é assim, mas eu quando era adolescente, que eu via tudo que as pessoas passavam, que eu lia a Bíblia, via a história e dizia assim, Senhor, não, eu não aguento isso aqui não. Não, isso aqui é demais, né? Hoje eu entendo, meu Deus, como eu era inconsequente, né? Como é que eu ia dizer para Jesus que ele estava me dando as coisas? Não quero isso aqui não, né? Fazendo igual a Pedro, dizendo, não, Jesus, eu já joguei a rede, não tem peixe nenhum, para que eu vou jogar de novo, né? Mas Deus nos prepara. Deus prepara você para a missão que Ele tem. Pedro passou 3 anos sendo preparado. E eu acho que esses 3 anos foi mesmo moído, né? Deve ter passado como se fosse 30 anos. E Deus irá fazê-lo passar por muitas coisas até Deus desenvolver o caráter que Ele quer, do jeito que Ele quer que você faça a sua tarefa. Então, muitas das dificuldades que nós passamos é Deus nos ensinando, é Deus nos forjando, é Deus nos mostrando quem Ele é na nossa vida e o que Ele pode fazer por nós. E assim, nós não somos o tipo de pessoa que Deus podia dar a glória dele, não. Nós somos imperfeitos, somos falhos, somos mesquinhos, somos egoístas. Mas nós temos um Deus grande, amoroso, misericordioso, bondoso, presente, fiel, verdadeiro. E é Ele que nos prepara. Talvez você tenha achado que está há muito tempo Deus está te preparando demais. Mas o tempo do Senhor, Ele é perfeito. E quando chegar a hora, você vai entender todo o teu processo. Lucas 24, do 44 ao 49 diz, depois lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se preparasse o arrependimento, se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, aleluia. Deus envia você para onde Ele poderá melhor trabalhar por seu intermédio para cumprir a sua missão. Pedro teve o privilégio de estar envolvido com as coisas de Jesus. Ele era um dos 3 do ciclo mais íntimo de Jesus, junto com Tiago e João. Eita, coisa boa! Ele andava ali com Jesus, vivendo as transformações. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Isso é algo que Deus nos diz, se encha do Espírito. Deus guia você em sua missão com Ele. E aí eu pergunto, você gostaria de ter caminhado com Jesus enquanto Ele estava aqui na Terra? Você gostaria de ter desfrutado da sua presença física? Ah, Pedro foi privilegiado. Mas será que a gente naquela época ia dizer sim para Jesus? Se hoje, com todas as provações, com todas as comprovações de que Ele é o nosso Deus, a gente tem dificuldade para dizer sim, a gente tem dificuldade para seguir, mesmo vendo cada milagre. Eu quero te dizer nessa manhã que a missão que Deus tem para a tua vida, que Ele tem te preparado, Ele tem te forjado, você precisa dizer um sim. Se envolver. Meus irmãos, nós precisamos nos envolver. Se envolva. Você sempre vai ser transformado de maneira poderosa. Não há perda de tempo quando nós dedicamos as coisas do Senhor. Nós não perdemos tempo quando nós cumprimos a missão que o Senhor tem para nós. Na verdade, isso é ganho de tempo. Deus nos usa para glorificar o seu nome por meio da sua missão. Gente, olha, Jesus é misericordioso demais.
nos usa para glorificar a sua missão, minha gente. Olha só, usa o seu nome para glorificar o seu nome, ele nos usa. Olha, se você está com dificuldade de se envolver com as coisas do Senhor, comece a ver que orgulho é esse que está no seu coração. Quebre isso. Você precisa perdoar alguém, pô, vai e perdoe. Olha o que Jesus faz, a misericórdia de Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Olha, nós temos falhas. Pedro era um homem cheio de falhas. Mas pelo que Pedro é reconhecido hoje, minha gente? Pelo seu papel em Pentecostes. Pedro foi usado para liderar a igreja primitiva e por fazer a igreja permanecer firme. Que obra grandiosa! Em Atos 5,15 diz: a ponto de transportar os enfermos para as suas ruas e os pôr em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Eita poder, Jesus! Olha, fiquei até arrepiada. Meus irmãos, quem diz sim ao Senhor, cumpre com poder sobre esta geração propósito de Deus. Influencie quem estiver perto de você. Nós precisamos influenciar uns aos outros. Deus escolhe o seu povo para estar na missão com Ele, é com o Senhor. 1 Coríntios 1, 26 ao 31. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Eita glória! Se você acha que é um fracassado, se você acha que é um tolo, se você acha que é desprezado, se você acha que é inferior a quem faz qualquer coisa, olha, eu vou te dizer que você é a pessoa certa para ser usado por Deus. Somos pessoas certas. Se você se acha incapaz, se você se acha incompetente, pois olha, esse é o perfil maravilhoso para Deus usar. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer usar aqueles que são mesmo desajustados. Deus quer aquelas pessoas mesmo que se sentem incapazes, porque é ali onde a glória dele é manifestada. Ali é onde o poder dele vai ecoar para que outras pessoas sejam alcançadas. Deus chama o seu povo para os seus propósitos. Você já pensou que você pode estar sendo chamado agora, nesse momento, para liderar uma igreja do Senhor? Olha só, quem imaginava que Pedro ia ser um homem que ia falar e ia levar milhares para o Senhor? Talvez Deus está te chamando a isso, é para isso agora. À medida que você experimenta Deus na tua missão de vida, se você coloca Deus no teu projeto de vida, você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer através de ti. E são nas tuas falhas que Deus mais vai te usar, que Deus mais vai te colocar, mais a glória dele vai ser manifesta. Deus inicia um pacto de promessa e de obediência com o seu povo, meus irmãos. 2 Crônicas 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Olha qual é a condição. Se você não está se humilhando, você não está orando, você não está buscando a face do Senhor, você está se desviando dos seus maus caminhos, pois espera que a glória do Senhor vai ser manifesta na tua vida. Esse é um pacto de promessa que Deus nos faz quando nós obedecemos a Ele. Jesus alimentou 5.000 pessoas. 500 pessoas o viram ao mesmo tempo após a sua ressurreição, mas só 120 estavam levando a sua promessa a sério.
Só 120 estavam no cenáculo, orando, até que o Espírito Santo viesse sobre elas, meus irmãos. Deus envia o seu povo para onde ele poderá melhor trabalhar por intermédio dele para cumprir a sua missão. Deus nos leva para onde ele quer, para onde ele quer. Então, muitas vezes, Deus toma medidas drásticas para que o seu povo vá onde ele quer. Olha só o que aconteceu. Depois de 10 anos após o Pentecostes, os discípulos ainda estavam em Jerusalém. E Deus não tinha dito para eles irem por todo mundo. Mas ele ainda estava em Jerusalém. O que foi que Deus fez? Perseguição, tá bom, pode chegar. Veio a perseguição. Com a perseguição, o que foi que aconteceu? O povo foi espalhado entre as nações. Então Deus guia o seu povo em sua missão. É Ele que nos guia. O corpo de Cristo, ele precisa ter um relacionamento íntimo com Deus, para que possa discernir quando ouvir aquilo que vem do Senhor. Caso contrário, haverá muito dano, nós vamos agir pela nossa própria carne. Deus usa o seu povo para cumprir a sua missão. Deus usou Pedro de maneira poderosa. Por quê? Porque Pedro se envolveu na missão do Senhor. E por fim, Deus cumpre o seu propósito por meio do seu povo. Não deixe de compreender que o ponto fundamental na nossa missão eterna é de Deus, tá bom? Deus inicia uma convicção no coração daqueles que estão perdidos. Pedro estava realizando um grande trabalho de liderança no corpo de Cristo. Pedro havia pregado o evangelho em Samaria e agora estava pregando aonde? Na Judeia. Deus usa pecadores salvos. Deus usa pessoas que foram redimidas para contar a história. Esses são os que Deus usa, meus amados. Alguns quilômetros de Jope, Cornélio viu a Deus, mas não sabia como ser salvo. E Deus mostrou uma visão em que Cornélio via e ouvia um anjo falar com ele. Olha só, e o anjo não lhe disse como ser salvo, mas ordenou-lhe que enviasse homens a Jope para interrogar Pedro. Deus determinou que a mensagem de salvação será anunciada somente por pessoas que foram salvas. Esta é a razão por que Deus usa os pecadores salvos. Deus usa pecadores, Deus usa pessoas que foram redimidas para contar a história. E aqui traz uma história que eu achei muito interessante, eu vou aqui ler para vocês. O tanto que Deus trabalha entre os povos. Um homem foi à casa de um cristão representativo americano. O cristão perguntou: em que eu posso ajudá-lo? E o homem disse: eu tenho tido uma visão na última noite do 40º dia do jejum do Ramadã, ao longo dos últimos 3 anos. Como você sabe, nós, os muçulmanos, cremos que Deus dá revelações na última noite do jejum, exatamente antes do dia santo, o Yud Filtre. Nos últimos 3 anos, nessa noite eu tenho sonhado que Jesus vem a mim e diz: siga-me. Na noite passada eu tive o mesmo sonho outra vez. Desta vez ele disse: siga-me, mas acrescentou: vá à casa do estrangeiro. Ele lhe dirá como seguir-me. Você pode me dizer como seguiu? Meu Deus, que bênção! Olha, gente, Deus ainda toma iniciativa. Entre os milhares de muçulmanos que relataram ter visto Jesus em sonhos e acenado para eles para que o seguissem. Deus tem se manifestado nesse mundo e nós não podemos dizer não, temos que dizer sim ao Senhor. Deus interrompe o seu povo para envolvê-lo em sua missão. Você pode estar se vendo interrompido, alguma coisa na sua vida pode estar interrompida, algum trabalho, porque Deus está pedindo para você fazer, se envolver com Ele, você está dizendo não para o Senhor. E Deus nos diz: encontre-me pelas manhãs para me adorar e ter comunhão comigo. Dê testemunho para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Seja mais entusiástico quando me adorar. Você está adorando a mim, ao Deus Todo-Poderoso. Saia da sua zona de conforto para fazer o que eu estou lhe mandando. Me escute.
Procure por oportunidades para testemunhar as pessoas que são diferentes de você. Participe como voluntário de uma viagem missionária. Trabalhe de maneira mais efetiva no seu bairro. Seja um missionário por alguns anos. Deixe seu emprego e sirva-me entre os povos não alcançados. Deus pode estar te dizendo alguma coisa dessas. Deus pode estar mandando você assumir alguma coisa na sua vida e você está dizendo não para o Senhor. Tome cuidado. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos orienta. O Senhor nos orienta e o Senhor vai nos dar o caminho para passar por aquilo. Muitas dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida é porque nós não escutamos ao Senhor, é porque nós não dizemos sim para o Senhor, é porque nós não colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida. Pedro foi um homem que mudou, que transformou milhares de milhares, porque ele deixou Jesus entrar no barco dele. E ele deixou ser ajustado, ser moldado, ser transformado pelo Senhor. E ele cumpriu algo que ele nem imaginava. Acho que nem nos melhores sonhos da vida dele estava isso. Deus instrui no caminho aqueles que se comprometeram. Meus irmãos, uma lanterna ilumina de 15 a 45 metros de distância, dependendo da intensidade que ela tem. Então, a gente vai iluminando quando a gente vai caminhando. Quanto mais eu caminho, quanto mais um passo eu dou, mais eu vou ampliando o feixe de luz. Então, você também pode sentir que Deus está falando com você. A cada passo que você dá em direção à luz, mais longe você vai brilhar. A cada passo que você vai em direção ao Senhor, mais o Senhor vai ampliar aquilo que é teu. Deus instruiu Pedro quanto ao caminho, quando ele saiu do caminho. Porque Pedro queria ficar, não, Senhor, já estou pregando e já estou anunciando. Aí Deus disse, Pedro, eu quero que você vá mais, quero que você vá além. Então Deus nos instrui quando nós saímos do caminho. Deus nos instrui. Vós, Atos 10, 28, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Olha só, ele na casa de Cornélio, mas foi Deus que disse que era para Cornélio ir lá. Então, muitas vezes, nós não queremos reconhecer o que o Senhor quer fazer por nossas próprias coisas, por acharmos que, eu racei, eu estou vivendo isso. Olha, Deus tem falado com o muçulmano em sonhos, em visões. Deus tem levantado pessoas que a gente não sabia nem que existiam para anunciar a sua obra. E por que você aí também não faz, não diz sim para o Senhor? Deus intervém para completar o seu plano à medida que nós lhe obedecemos. Obedecer. Talvez você seja como Pedro, se perguntando o que Deus está fazendo com você e o que Ele está lhe dizendo. Mas se você ouvir, reconhecer a voz de Deus, responda. Se o Senhor disser disser coisas que não fazem sentido para você, permaneça diante dele. Espere nele, ouça o que ele diz. Quando você seguir a Deus, Deus vai abençoar você, vai abençoar outros. Olha, gente, quando Deus faz uma transformação na vida da gente, não é para nós não, é para que outras pessoas também sejam transformadas. Deus quer ser glorificado entre os povos. Deus operou por meio de Pedro como catalisador para guiar o corpo a fim de alcançar os não alcançados. E ore para que você experimente o propósito de Deus, a glória de Deus, como Pedro experimentou quando acompanhou Deus na sua missão. E eu lhe pergunto, eu quero finalizar com essa pergunta: que papel Deus deseja que você desempenhe em seu plano eterno? Que papel Deus deseja que você tenha dito não? Irmãos, se aproprie dessa palavra. Vamos seguir firmes, diante, confiantes, crendo que existe um Deus que opera sobre nós, a partir de nós e através de nós. E esse mundo precisa recebê-lo. Senhor, abençoa cada um que está assistindo esse momento aqui, que a tua mão poderosa guie, direcione, oriente e faça a tua vontade se cumprir na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Tchau, gente.